Olá, meu nome é Francérgio e hoje nós iremos desenhar uma engrenagem usando a sua representação simbólica. Bom, como vocês sabem, né, a engrenagem, assim como o parafuso, tem uma representação simbólica para facilitar a utilização nos desenhos técnicos. Vocês devem concordar que deve ser muito complicado desenhar uma engrenagem, né, todos os dentes dela e colocar no desenho. Bom, para algumas aplicações é interessante isso, você colocar lá o desenho da engrenagem e tal, quando você está desenhando um manual, ilustrando um manual de instruções, um manual de montagem. Pode ser interessante, um desenho que vai ser aplicado para o cliente, mas no desenho técnico mesmo, a gente não desenha os dentes da engrenagem, a gente utiliza a sua representação simbólica. E para isso, a gente vai pegar como exemplo essa engrenagem aqui. Bom, primeiro é o seguinte, toda engrenagem ela tem, então, uma característica dela, que é o módulo. Tá? Então, o módulo é um número inteiro, ou não, que representa a grandeza, o tamanho dos dentes da engrenagem. Então, quanto maior o módulo, maior o tamanho do dente. E também o módulo, ele é igual a essa distância que é dessa linha aqui, que é o diâmetro primitivo da engrenagem, que é onde há o acoplamento entre as duas engrenagens, aqui que se transmite o torque, né, de uma para outra, entre essa linha do diâmetro primitivo até a cabeça do dente aqui. Tá? Então, essa medida A é igual ao módulo. O B é o pé do dente, que vai do diâmetro primitivo até o diâmetro interno da engrenagem. Então, aqui fora a gente tem o diâmetro externo, aqui dentro o diâmetro interno, e aqui o diâmetro primitivo, que é, de fato, onde ocorre o engrenamento. Bom, Z é o número de dentes. Então, você vai lá contar, é um número, né? Não tem muito mistério. A gente não vai entrar em detalhes aqui como que se calcula a engrenagem, como que a gente projeta uma engrenagem, nada disso. A gente vai explicar aqui como é que é feito o desenho da engrenagem. Né? Não é o objetivo dessas aulas, desses vídeos, a gente explicar o elemento de máquina em si, sim como desenhar esse elemento de máquina. Tá? Para isso, no curso superior de engenharia mecânica, você tem disciplinas de elemento de máquina, mecanismos, onde vocês vão estudar realmente, de fato, esses elementos. Muito bem. Então, o diâmetro primitivo ele vai ser igual ao módulo vezes o número de dentes. O diâmetro externo vai ser o diâmetro primitivo mais 2 vezes o A, né, porque eu tenho o A desse lado aqui e o A do outro lado também, né? Então, 2 vezes o A. Como eu já falei, né, o A é igual ao módulo, que é a medida da cabeça do dente, que é essa parte aqui. O diâmetro interno vai ser igual ao diâmetro primitivo menos 2 vezes o B, certo? E o B é uma fração multiplicando o módulo. A gente pode arredondar para 1,1666667 vezes o módulo, ok? Bom, vamos fazer um exemplo, então, de uma engrenagem aqui, que o módulo é 6, o número de dentes é igual a 15, então, portanto, o diâmetro primitivo vai ser 6 vezes 15, que vai ser igual a 90 milímetros. O A vai ser igual ao módulo, que vai ser igual a 6 milímetros, logo, o diâmetro externo vai ser 102 milímetros, né? Dada por essa equação aqui. B vai ser essa multiplicação aqui, que vai ser aproximadamente igual a 7, tá? Então, a gente tem o diâmetro interno aqui de 76 milímetros. Há ainda uma característica que ela não aparece no desenho, mas tem que ser indicada dependendo da sua engrenagem, né? Que é o ângulo de pressão, que é o ângulo que um dente vai fazer em relação ao dente da outra engrenagem quando eles estão encostados um no outro aqui. Bom, mas vamos lá, vamos desenhar essa engrenagem. Muito bem, eu vou começar, então, fazendo o diâmetro externo.
eu vou fazer um círculo aqui. Então, o diâmetro externo é igual a 102 milímetros. Feito aqui. O diâmetro interno, ele vai ser de 76 milímetros. E o diâmetro primitivo, eu vou mudar o layer. Eu vou botar o layer de centro, tá? E ele vai ter... Peraí que eu cliquei no lugar errado. Agora sim. Ele vai ter 90 milímetros. Dessa forma. Então é assim que a gente indica. Essa linha de fora aqui é uma linha escura. Essa linha do diâmetro interno é uma linha mais clara. Alguns autores também fazem ela tracejada, tá? E o diâmetro primitivo é um traço grande, traço pequeno. A vista frontal da nossa engrenagem está praticamente pronta. A gente não desenha os dentes, só faz esse tipo de representação. Mas, para a gente deixar uma engrenagem mais elaborada um pouco, vamos colocar aqui outras características, né? Vamos fazer as linhas de centro. Que eu posso utilizar aqui também center mark. Dessa forma. Fica mais profissional. Agora eu vou mudar o layer novamente para o layer 0. Eu vou fazer umas linhas auxiliares aqui para a gente fazer a vista lateral. Essa engrenagem ela vai ter 40 milímetros de espessura, tá? Então eu vou dar um offset aqui de 40 dessa linha. Então ela vai estar contida nesse retângulo aqui, né? Posso dar um trim agora, apagar essas linhas excedentes aqui. Bom, aqui a gente tem a linha referente ao diâmetro interno. Tem que apagar essas linhas que sobraram. Bom, lembrando que a gente vai fazer um corte aqui, tá? Então, eu vou aplicar um corte. Aplicar um corte aqui. O corte vai aparecer na vista lateral. E a gente lembra que dentes de engrenagens não são cortados, mas o corpo da engrenagem sim. Tá? Bom, ainda temos aqui uma linha referente à linha do diâmetro primitivo. E essa linha não é exatamente entre essas duas linhas, então eu não posso pegar um centerline, tá? Ela não está no centro, entre essas duas linhas, ela está um pouquinho para cima, né? Só lembrar que o A vale 6 e o B 7, né? B essa distância daqui para baixo e o A é a distância daqui para cima, em relação ao dente, né? A cabeça do dente e o pé do dente. Bom, eu posso copiar isso aqui em relação a esse centro, usando o mirror. Então a gente já desenhou os dentes da engrenagem. Agora vamos desenhar o corpo da engrenagem. Eu vou colocar um furo para encaixar um eixo aqui de 30 milímetros de diâmetro. Dessa forma. Então, ele vai aparecer aqui. Dessa forma aqui. Lembrando que essas linhas são apenas auxiliares, né? A gente depois vai acabar com elas aqui. Teremos, então, um prolongamento aqui da minha linha de centro. Eu posso prolongar essa linha para cá. Então, é a linha de centro sendo prolongada. Da linha de centro para cima, eu vou ter um rasgo de chaveta nessa engrenagem, tá? Então, eu vou desenhar o rasgo de chaveta aqui. Ele fica a 17 milímetros em relação ao centro. Então, 17 aqui, para cima, dessa forma. Posso apagar essa linha auxiliar que eu fiz. Ele vai se projetar
para cá. E aqui eu vou ter um rasgo de chaveta de 4 milímetros. Então eu vou dar um offset de 2 milímetros dessa linha para um lado para o outro. Para cá e para cá. Enter. Posso apagar isso aqui. Isso. Opa. Pronto. Enter. Agora aqui, por que quando eu fui dar o trim ela sumiu com essa parte? Porque essa linha não está encostando aqui, então a gente tem que fazer ela encostar. É só dar um extend aqui, dessa forma, e agora eu posso dar um trim. Tá um desenho perfeito? Exatamente não, porque o que acontece? Aqui, essa linha, ela não é o diâmetro, né? Essa linha daí é a linha do fundo do rasgo de chaveta. Então a gente puxa uma linha agora dessa interseção aqui para cá, aí sim a gente vai ter o valor correto. Porque antes eu tinha o relativo ao diâmetro, né? Muito bem, desenhamos o furo da engrenagem. Essa engrenagem ela vai ter um rebaixo de cada lado, que não caracteriza uma nervura, tá? É apenas um rebaixo. Esse rebaixo ele vai estar 10 milímetros. Daqui para cá e daqui para cá. E ele vai representar... Vocês vão entender daqui a pouco. Eu vou ter aqui uma parte aqui que vai ser 40 milímetros, que é relativo ao rebaixo, tá? Então ele pega aqui. Lembre-se, né? A gente sempre desenha com linhas auxiliares assim, mas a gente tem que lembrar o que a gente vai apagar depois, né? Para apagar a coisa certa. Então, apagamos aqui. Dessa forma. E a gente vai ter uma outra continuação do rebaixo, logo abaixo do dente aqui. O dente, então, ele vai vir prolongado um pouquinho para baixo aqui. Que a gente vai ter, então, um diâmetro de 66 milímetros. Aqui. Então, eu vou ter o rebaixo aqui, desse jeito aqui. Bom, a gente apaga aqui, aqui, Enter. Apaga as linhas aqui, elas não existem, dessa forma. E agora a gente faz uma limpeza ali naquelas linhas auxiliares. Então, tira essa daqui, essa, consequentemente, essa e essa também, né? Isso daqui era dos 10 milímetros que nós tiramos. Então, a gente vai ter isso. Agora é só fazer a achura. Posso escolher uma achura qualquer aqui. Pronto. Então, agora temos um corte aqui. Aqui, então, temos o rasgo da chaveta atravessando a engrenagem. Percebam que os dentes não foram cortados, tá? Aí depois a gente vai cotar isso daqui, colocar a indicação de corte, e o desenho ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Então, depois de cotado, colocar as indicações de corte, etc., a gente vai ter esse desenho aí. Então, com isso a gente fez aqui um exemplo de uma representação simbólica de uma engrenagem. Espero que tenham aproveitado.
e até o próximo vídeo.